Olá, estava esquecendo. Hoje nós vamos ler do Kybalion o capítulo 11, que vai falar sobre o ritmo, o princípio do ritmo. Abre aspas, tudo flui para fora e para dentro, tudo tem suas marés, todas as coisas ascendem e descendem. A oscilação pendular é manifesta em tudo. A medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Fecha aspas, o Kybalion. O grande quinto princípio hermético, o princípio do ritmo, expressa a verdade de que em tudo se manifesta um movimento calculado, um movimento para frente e para trás, um fluxo e influxo, uma oscilação para frente e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo, um fluxo e refluxo semelhante ao da maré, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos manifestos nos planos físico, mental e espiritual. O princípio do ritmo está estreitamente ligado ao princípio da polaridade, descrito no capítulo anterior. O ritmo manifesta-se entre os dois polos estabelecidos pelo princípio da polaridade. Isso não significa, entretanto, que o pêndulo do ritmo oscila para os polos extremos, pois isso raramente ocorre. De fato, é difícil estabelecer os opostos polares extremos na maioria dos casos, mas a oscilação é sempre rumo a um primeiro polo e em seguida ao outro. Há sempre uma ação e uma reação, um avanço e um recuo, uma ascensão e uma queda, que são manifestados em todos os espaços e fenômenos do universo. Sóis, mundos, seres humanos, animais, plantas, minerais, forças, energia, mente e matéria. Sim, até o espírito manifesta esse princípio. Espírito com letra maiúscula. Esse princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na história de vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do ser humano. Começando com as manifestações do espírito, do todo, será notado que há sempre a efusão e a infusão, a expiração e a aspiração do Brahma, como dizem os Brahmanes. Universos são criados, alcançam seu ponto inferior extremo de materialidade e então iniciam uma oscilação ascendente. Sóis nascem e então, uma vez atingido o seu auge de poder, o processo de regressão se inicia. Depois de eões, eles se tornam massas mortas de matéria, aguardando um outro impulso que põe novamente suas energias interiores em atividade. E um novo ciclo de vida solar é iniciado. E assim é com todos os mundos. Nascem, crescem e morrem só para renascer. O mesmo acontece com todas as coisas que têm forma e configuração. Oscilam da ação para a reação, do nascimento para a morte, da atividade para a inatividade. E depois
tudo de novo. Assim é com todas as coisas vivas, nascem, crescem e morrem, e então renascem. Assim é com todos os grandes movimentos, filosofias, credos, modas, governos, nações e tudo mais. Nascimento, crescimento, maturidade, declínio e morte. E em seguida, renascimento. A oscilação do pêndulo está sempre em evidência. A noite sucede ao dia e o dia à noite. O pêndulo oscila do verão ao inverno e então de volta ao verão. Os corpúsculos, átomos, moléculas e todas as massas de matéria oscilam em torno do círculo de sua natureza. Não existe algo como repouso absoluto ou cessação do movimento. E todo movimento participa do ritmo. O princípio é de aplicação universal. Pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômenos de quaisquer dos múltiplos planos de vida. Pode ser aplicado a todas as fases da atividade humana. Há sempre a oscilação rítmica de um polo para o outro. O pêndulo universal está sempre em movimento. As marés de vida fluem para dentro e para fora, em conformidade com a lei. O princípio do ritmo é bem entendido pela ciência moderna e considerado uma lei universal, enquanto aplicado às coisas materiais. Mas os hermetistas levam esse princípio muito mais longe e sabem que suas manifestações e influência se estendem às atividades mentais do ser humano e que ele explica a confusa sucessão de disposições, sentimentos e demais alterações incômodas e desconcertantes que notamos em nós mesmos. Os hermetistas, contudo, por meio do estudo das operações desse princípio, aprenderam a escapar de algumas de suas atividades mediante a transmutação. Os mestres hermetistas há muito descobriram que, embora o princípio do ritmo fosse invariável e sempre em evidência nos fenômenos mentais, havia dois planos de sua manifestação no que diz respeito aos fenômenos mentais. Descobriram que havia dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior, fato cujo entendimento os capacitava a se elevar até o plano superior e assim escapar à oscilação do pêndulo rítmico que se manifestava no plano inferior. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo ocorria no plano inconsciente e a consciência não era afetada. A isso dão o nome de lei da neutralização. Suas operações consistem na ascensão do ego acima das vibrações do plano inconsciente de atividade mental, de modo que a oscilação negativa do pêndulo não é manifestada na consciência e, portanto, esta não é afetada. É semelhante a elevar-se acima de uma coisa e deixá-la passar sob você. O mestre do hermetismo ou estudante avançado polariza a si mesmo no polo desejado e, mediante um processo semelhante a uma recusa em participar da oscilação para trás, ou, se preferir, uma negação de sua influência, ele se mantém firme em sua posição polarizada e permite que o pêndulo mental oscile de volta ao longo do plano
inconsciente. Todos os indivíduos que alcançaram qualquer grau de autodomínio realizam isso mais ou menos sem o saber, e recusando-se a permitir que suas disposições e estados mentais negativos os afete, aplicam a lei da neutralização. O mestre, entretanto, consegue isso em um grau muito mais elevado de proficiência e, pelo uso de sua vontade, atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser imaginado por aqueles que se permitem ser balançados para trás e para a frente pelo pêndulo mental de disposições e sentimentos. A importância disso será reconhecida por qualquer indivíduo pensante que compreenda que a maioria das pessoas são criaturas movidas por disposições, sentimentos e emoções, em relação aos quais manifestam um ínfimo autodomínio. Se você parar e considerar por um momento, perceberá quanto essas oscilações de ritmo o afetaram em sua vida. Como um período de entusiasmo foi invariavelmente sucedido por um sentimento e disposição opostos de depressão. Do mesmo modo, suas disposições e períodos de coragem foram sucedidos por iguais períodos de medo. E assim sempre foi com a maioria das pessoas. Marés de sentimentos em ascensão e queda, sem que nunca se suspeitasse da causa ou razão dos fenômenos mentais. Uma compreensão do funcionamento desse princípio dará a uma pessoa a chave para o domínio dessas oscilações rítmicas de sentimento e a capacitará a conhecer-se melhor e evitar ser levada por esses fluxos para dentro e para fora. A vontade é superior à manifestação consciente desse princípio, ainda que o próprio princípio jamais possa ser destruído. É possível escaparmos de seus efeitos, mas, no entanto, o princípio continuará operando. O pêndulo sempre oscila, ainda que possamos escapar de sermos levados junto com ele. Há outros aspectos da operação desse princípio do ritmo, sobre os quais desejamos falar neste ponto. Entra em suas operações aquilo que é conhecido como a lei da compensação. Uma das definições ou significados da palavra compensar é contrabalançar, que é o sentido no qual os hermetistas usam o termo. É à lei da compensação que o Kybalion se refere ao declarar, abre aspas, a medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Fecha aspas, quer dizer, contrabalança, né? A lei da compensação prega que a oscilação em uma direção determina a oscilação na direção oposta, ou para o polo oposto. Uma equilibra ou contrabalança a outra. No plano físico, vemos muitos exemplos desta lei. O pêndulo do relógio oscila por certa distância para a direita e então uma distância igual para a esquerda. As estações contrabalançam-se entre si da mesma maneira. As marés seguem a mesma lei. E a mesma lei é manifestada em todos os fenômenos do ritmo. O pêndulo, com uma pequena oscilação em uma direção,
apresenta apenas uma pequena oscilação na outra, ao passo que a longa oscilação para a direita invariavelmente significa a longa oscilação para a esquerda. Um objeto arremessado para cima até certa altura tem uma distância igual para percorrer em seu retorno. A força com a qual um projétil é enviado para cima por uma milha é reproduzida quando o projétil faz seu trajeto de volta à Terra. Essa lei é constante no plano físico, como uma consulta às autoridades padrão mostrará a você. Mas os hermetistas levam-na ainda mais longe. Ensinam que os estados mentais de um ser humano estão sujeitos à mesma lei. A pessoa que experimenta prazeres intensos está sujeita ao sofrimento intenso, enquanto aquela que sente pouca dor é capaz de sentir apenas pouco prazer. O porco experimenta um mínimo de sofrimento mental e um mínimo de prazer mental. Ele é compensado. Por outro lado, há outros animais que experimentam prazer intenso, mas cujo sistema nervoso e temperamento fazem com que experimentem graus extraordinários de dor. O mesmo ocorre com o ser humano. Há temperamentos que permitem apenas baixos graus de prazer e graus de sofrimento igualmente baixos, enquanto há outros que permitem o mais intenso prazer, mas também o mais intenso sofrimento. A regra é que a capacidade para a dor e o prazer em cada indivíduo seja equilibrada. A lei da compensação está aqui em total operação. Mas os hermetistas vão ainda mais além neste assunto. Ensinam que antes de alguém ser capaz de gozar certo grau de prazer, tem de haver oscilado até, proporcionalmente, o outro lado do sentimento. Sustentam, todavia, que o negativo nessa matéria precede ao positivo, isso é, que do experimentar certo grau de prazer não se conclui que alguém terá de pagar por ele, com um grau correspondente de dor. Pelo contrário, o prazer é a oscilação rítmica, de acordo com a lei da compensação, por um grau de dor anteriormente experimentado na presente vida ou em uma encarnação anterior. Isso lança uma nova luz sobre o problema da dor. Os hermetistas consideram o encadeamento das vidas algo contínuo, que forma uma parte da vida do indivíduo, de maneira que, em consequência disso, a oscilação rítmica é assim compreendida, enquanto, a menos que a verdade da reencarnação fosse admitida, seria destituída de sentido. Mas os hermetistas afirmam que o mestre ou estudante avançado é capaz, em grande medida, de escapar da oscilação na direção da dor, por meio do processo de neutralização, mencionado antes. Ao elevar-se a um plano mais elevado do ego, consegue-se evitar e escapar da maior parte das experiências que atingem aqueles que habitam o plano inferior. A lei da compensação desempenha um papel importante na vida de homens e mulheres. Perceber-se-á que alguém geralmente paga o preço de qualquer coisa que possui ou de que tem carência. Se alguém possui uma coisa, carece de outra. O equilíbrio ocorre.
ninguém pode conservar o seu tostão e ter o pedaço de bolo ao mesmo tempo. Tudo tem um lado agradável e outro desagradável. As coisas que se ganha são sempre pagas pelas mesmas coisas que se perde. Os ricos têm muitas coisas que aos pobres falta, ao passo que os pobres frequentemente possuem coisas que estão além do alcance dos ricos. O milionário pode ter inclinação para os banquetes e para a riqueza, com a qual assegura todas as iguarias e delícias da mesa, mas lhe falta o apetite para fruí-las. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, ao qual faltam a riqueza e as inclinações do milionário, e que obtém mais prazer do seu alimento simples do que o milionário poderia obter, mesmo que tivesse muito apetite e uma boa digestão, uma vez que as carências, hábitos e inclinações diferem. E assim acontece ao longo da vida. A lei da compensação está sempre em operação, esforçando-se para equilibrar e contrabalançar e sempre vindo a tempo, ainda que diversas vidas possam ser necessárias para o movimento de retorno do pêndulo do ritmo. É importante mesmo. Eu espero que vocês estejam acompanhando as palestras da Lúcia Helena Galvão, que eu sugeri para vocês, tá bom? Muito importante, porque ela dá uma explicação assim maravilhosa. Porque às vezes assim só pela leitura, muita coisa fica assim, né, naquela... E a Lucilena esclarece tudo maravilhosamente. Tá bom, gente? Então tá. Tchauzinho, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!